Larissa Rosa. Laira. Laís Pacheco. Leandro Pires. Leonardo Peluso. Lineker. Lorena Pacheco. Mayra. Marcelo Lopes. Cristina. Mariana. Mariana Gravina. Matheus Rodrigues. Matheus Braga. Paloma Peretti. Pedro Segueto. Pedro Araújo. Priscila. Rafael Moreira Coutinho. Raíssa. Renata Santos. Rodrigo Valentim. Sabrina. Stephanie dos Santos. Thales. Thalita. Thaís Marçal. Tiago Arruda. Viviane Santiago. Washington. Exceto a Lorena, que pediu para avisar, mais algum aluno que eu pulei o nome? Bruno, eu inseri. Jaylane ingressou depois. Álvaro, já coloquei presença. Lorena Pacheco está aí. Mais alguém que eu tenha esquecido de colocar o nome? Marcelo Lopes Artidoro. Matheus Rodrigues. Matheus Braga. Ok? Então vamos dar continuidade aqui. Beleza. Daqui a pouco nós fazemos outra chamada. Pessoal, vocês podem analisar lá. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Eu corrigi os exercícios e enviei para o e-mail de vocês hoje à tarde. Então, vocês receberam o exercício e eu enviei para vocês hoje à tarde com as correções, ok? Mariana me pediu um gabarito, Mariana. Eu preciso que você especifique, porque eu acho que não é aquele dia que você pediu o gabarito, mas aí você dá uma olhada lá, ok? Eram 2 exercícios, 2 listas. Alguns alunos eu não estou conseguindo identificar, pessoal, pelo seguinte. Eu pedi algumas vezes... Deixa eu só ajeitar minha câmera. Eu pedi algumas vezes que vocês colocassem o título da aula que vocês estão acompanhando aqui no chat, é o título do e-mail. Então, basta que você coloque no assunto a seguinte palavra, ou as palavras, a seguinte frase: aula síncrona oitavo. Porque aí eu consigo, com o próprio e-mail, jogar todos os e-mails para a caixinha do oitavo período. Você não precisa colocar seu nome, você não precisa colocar a data que foi feito o exercício, você não precisa colocar nada disso. Basta que você coloque aula síncrona oitava, porque do jeito que está escrito aí no bate-papo,
que para mim fica excelente. Não precisa colocar mais nada. Alguns alunos não identificaram. Pode ser que tenha ocorrido que você não recebeu o e-mail porque você não identificou, você não identificou a turma, você não consegue, eu não consigo rastrear isso, porque imagine, é a turma do oitavo, do sétimo e dois sextos períodos, mandando vários e-mails, isso cria um universo muito grande de e-mail. Então, fique atento para isso, coloque do jeito que está escrito aqui, ó, vai me ajudar muito, você coloca lá, aula síncrona, oitavo. Se você colocar dessa forma, para mim, é espetacular, porque eu consigo identificar de forma bem clara o seu e-mail e ele vai para a caixinha da turma do oitavo período e eu consigo corrigir mais rápido. Tá joia? Então, eu pude identificar isso que alguns alunos não delimitaram. Não vai ter problema na nota, você não vai perder nota, enfim, não vai ter problema nenhum quanto a isso. Tá joia? Bom, vamos ver aqui as perguntas antes da gente entrar na matéria. Bruno, e quantas questões do dia de semana passada a gente consegue visualizar? O Gabriel, as questões, elas, se não me engano, elas estão no grupo da sua sala, porque alguns alunos colocaram no grupo. Mas se não tiver, eu pego os enunciados e mando para você, não há problema nenhum. Quanto à correção, eu vou te pedir a gentileza de que peça por e-mail o espelho ou o gabarito, e aí eu envio para você, ok? Mesmo porque as observações da questão estão mais ligadas se foi possível apurar que o aluno copiou da internet, que vários alunos copiaram um dos outros, e a atribuição da nota. Mas não há problema nenhum. Nessa, não sei se Sávio é dessa turma, mas o Sávio, por exemplo, pediu o gabarito, eu enviei o espelho que eu uso para correção. Tá joia? É só me pedir lá que eu envio. Eu só não envio automaticamente porque eu acaba que as respostas estão todas corretas. Uns copia da internet, outros vai copiando um do outro e mudando a formatação, mas na essência fica todo mundo com a mesma resposta, mas não há problema nenhum em enviar para vocês. Ok? Mariana, te mandei e-mail semana passada, atividade remota, data limite para entrega de 28 de. Isso eu acho que você consegue olhar no sistema, no AVA, ok? Eu não tenho certeza, mas eu posso procurar, porque eu não sei essas questões de tecnologia do gabarito, mas eu acho que você consegue sim olhar pelo sistema, acho que tem como pedir lá o gabarito dessas questões do AVA, tem sim como pedir. Depois eu pergunto a alguns dos professores, que eu entendi, são as 4 questões, né, que vale 4 pontos, elas são do Questione, né? Que estão no SIGA, me parece. Mas aí eu mando, não tem problema não. Mas aí eu vou confirmar antes com o Buda que ele sabe bem essas questões de protocolo, de como que olha isso. Eu pergunto para ele e respondo para vocês aí. Agora eu entendi, são aquelas 4 questões que valem 4 pontos, né, que tem no final de cada estudo dirigido. Eu passo sim o gabarito, tá joia? Não tem problema não. É só me lembrar, Mariana, porque no seu e-mail eu não consegui identificar se seriam essas 4 questões fechadas ou se seria o exercício que nós fazemos semanalmente, porque a data era muito próxima. Acho que nós tivemos um exercício no dia 26, enfim, eu não me recordo. Acho que nós tivemos um exercício no dia 26, enfim, era uma data muito próxima, eu não sabia do que se tratava. Mas também pode me enviar por e-mail, que eu tento responder o mais breve possível. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal, a respeito disso? De alguma observação? Nada, né? Ok? Tirando as dúvidas. Vamos lá. Nós estávamos falando sobre procedimento e nós fizemos uma recapitulação eu vou fazer uma recapitulação sobre os procedimentos no processo do trabalho. Nós já tínhamos falado na aula anterior que os procedimentos estavam ligados a valor de alçada, o valor atribuído à causa. E eu disse a vocês, e vocês fizeram um exercício
sobre o princípio da congruência e a necessidade de se atribuir o valor da causa, se isso teria alguma interferência. Partindo do pressuposto de que todo mundo compreendeu que a previsão da CLT fala em você indicar um valor que diferencia indicação de valor com liquidação do valor ao final. E que essa indicação está atrelada, porque pelo 292 você deve, então, chegar ao valor da causa como sendo a soma dos valores dos seus pedidos. Então, você fez vários pedidos, você soma todos esses pedidos e chega ao valor da causa, ok? Então, o valor da causa, então, vai definir o procedimento da sua ação trabalhista. Então, com o valor atribuído à causa, você consegue definir o procedimento. E esse procedimento, ele está definido pelo número de salários mínimos, ok? E eu coloquei um material mais completo no SIGA, vocês podem acompanhar, está lá no estudo dirigido 2.2. Eu vi hoje que a Raíssa teve dúvida, e aí fazendo uma observação, eu também tive essa dúvida, Raíssa, porque ao mesmo tempo que o Buda estava explicando para a turma de vocês o que significava o 2.2 lá, o estudo dirigido, que foi uma forma de organizar, eu estava ao mesmo tempo com a Giovana, porque eu não peguei a essência dessa organização, mas agora acho que ficou claro para vocês e ficou claro para mim também. Então você vai encontrar lá, estudo dirigido 2.2, e vai ver o material que está disponível para vocês em PDF como material didático. Eu vou usar esse material aqui, porque eu vou projetar para vocês esse material. E eu mudei um pouco o formato desses materiais, porque uma aluna do 6º período diz que muitos alunos gostam de imprimir o material e assistir a videoaula com ele impresso. E se ele tiver no formato slide, que é o formato que eu uso para apresentar, o que acontece? O aluno fica ruim a impressão que ele faz lá no estágio dele e vem para assistir a aula. Então, eu coloquei no formato de PDF, como se fosse uma escrita, uma apostila, e acho que melhora aí para vocês, tá joia? Então eu vou reproduzir esse slide aqui, só para ficar claro. Nós estamos falando de valor de alçada fixado com o salário mínimo, pelo número de salário mínimo. E isso não é nenhuma inconstitucionalidade. O que significa isso? Fixar o valor da causa e o valor do número de salário mínimo, definir o procedimento, não é nenhuma inconstitucionalidade. Tem alguém com o áudio aberto? Ainda tá muito complicado. Cadê o Bruno? Cadê o Bruno, gente? Cadê ele, gente? A gente. Ai, ele abandonou a sala? Que isso? Ai. Ele tá olhando indignado. Bruno! Ô, Bruno! Dá pra... Ô, gente, aqui, Bruno. Ele assustou, gente. Cara, isso é proposital, é? Sim. Eu É surpresa. Eu realmente assustei. Falei, olha, deu bugou. Ótimo, vamos todos assistir a aula assim agora. Nós vamos ficar... Pra você ver a gente, ó. Isso. Eu tô reparando, Isabelle, que você está logada 2 vezes, né? É porque eu tô no computador e no celular. Ah, sim, tá vendo? Então nós vamos assistir Thaís, Marçal, que beleza. Tô vendo aqui. Saudade de vocês, eu tô vendo aqui, ó, o Dream Team da FAGOC, tô vendo aqui, ó. Anderson.
Eu sempre pulo seu nome na chamada, Pedro. Pedro Araújo. Sempre. Tô vendo aqui, ó. Fabiola, Flávia. Fabiola, eu encontro pouco, Fabiola, para fazer umas. Fabiola, preciso encontrar com a Fabiola para fazer umas perícias, né, Fabiola? Salubridade, Larissa, Adiane. Tá vendo? Raíssa com óculos estiloso, hein? Super. Tá vendo? Maior intelectual, tô vendo a galera aqui, ó. Muito bom, Isabela Guiducci. Só pegando solzinho. Pegar o bronze, né? Isso aí. Tem mais pessoas que eu consigo ver aqui ou só vocês? Na minha tela eu consigo ver mais alunos? Abre o leão. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui. O meu só aparece mosaico, barra lateral e destaque. Eu consigo arredar a tela para o lado para ver mais alunos? A Cris tá online. Oi, Cris. Cris. Tô vendo aqui. Bruno, que tá me vendo? Tô vendo aí. Saudade, Cris. E eu tô aparecendo aí? Saudade também. Tá aparecendo. Nossa, Eu adoro ver os TikTok da Jaylane. Meu Deus! Gente, a rainha do TikTok. Ai, que vergonha! Famosinha ela! Votem em mim, gente. Isso aí, galera. Gostando de ver. candidato Laira. ao André, gente. Tô vendo aqui também. Ó, que legal. Agora nós precisamos voltar, né? Ó, mas aqui, Bruno, é pra você falar pros outros professores que a gente ligou a Isso. câmera, não, tá? Não posso fazer essa fofoca? Mas Não, eu sou é fofoqueiro. segredo. Não. A gente tá A fazendo única que você surpresa. pode compartilhar até então é a Com a Clarissa. Clarissa. Hein, com a Já Clarissa? aconteceu. É, a gente fez com a Clarissa ontem. É, porque com ela foi Ela ontem. chorou, esperávamos mais de você, Bruno. Chora aí, chora. Estamos esperando as lágrimas caírem. Valeu o meu susto. Valeu o susto. Eu levei susto porque eu imaginei. Falei, nossa, eu fiz alguma coisa de errado aqui. Mas eu prometo que na próxima surpresa eu choro. Tá bom. Tá joia? Na próxima Bom, surpresa, você paga pizza pra gente. Nossa, pensei isso agora. Tá tudo certo. Verdade. Sim, sim. Chorar mesmo. Ó, vou mandar meu endereço no chat aí, você manda a pizza pra mim, tá? Vamos, a gente tem que combinar depois que acabar essa confusão de Covid, a gente combina novamente uma pizza, só que aí agora a gente faz o quê? Com cerveja. Aí fica perfeito. Exatamente. E a Thaís vai organizar pra gente. Falou com a pessoa certa. Nunca vi gostar de comida que é aquela ali. Não, muito bom ver vocês. Estava com saudade, sinceramente. E não é hipocrisia, não. Às vezes a gente, como professor, a gente também sente falta até de pegar no pé de alguns alunos, né? Da Isabela eu pego no pé, da Raíssa, pego no pé da Paloma, que fica lá no cantinho batendo papo, os alunos, enfim. A gente acaba ficando com saudade mesmo. Mas vamos lá que a gente tem que seguir, porque está gravando, né? Então tem que voltar aqui a estudar a postura e vamos continuar. Tá joia? Procedimentos, pessoal. Vamos lá. Vou projetar aqui o material, mas foi um prazer ver todo mundo. Sério, de coração. Vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, eu vou projetar aqui o material e se vocês não tiverem conseguindo ver o material, vocês me falam, ok? Então,
Me dê um retorno aí se vocês estão assistindo. Conseguem ver aí num tamanho razoável o material? Sim? Ok. Eu coloquei aqui uma introdução que vocês não devem confundir procedimento e processo. Mas eu acho que isso, para essa turma, no estágio que a turma está, muitos já conhecem processo, muitos fazem estágio, isso já está superado para a explicação. Então, significa que nós não precisamos adentrar muito nessa diferença entre procedimento e processo, ok? Então, o que é relevante aqui nesse momento? É que você saiba dividir, ou que você consiga dividir, que nós temos dois procedimentos dentro do processo do trabalho. O que nós chamamos de procedimento comum e o que nós chamamos de procedimento especial. Por que eu estou dizendo isso? Porque as ações do procedimento especial, elas estão separadas na própria CLT. E as ações do procedimento comum, pelo próprio nome de procedimento comum, são aquelas que nós utilizamos de forma corriqueira. É a que nós atuamos de forma direta na Justiça do Trabalho. Então, vocês vão perceber pelo material que o procedimento comum, ele se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo. Foi o que eu disse para vocês no final da aula passada. E o procedimento especial está atrelado às ações especiais. Ação de cumprimento, dissídio coletivo, inquérito para apuração de falta grave e os mandados de segurança, habeas data e habeas corpus. Lembrando a vocês, 2 pontos do nosso exercício. Para quem fez o exercício, a gente tem 2 pontos aqui extremamente importantes. Olha os pontos que nós temos aqui. Dentro dos procedimentos especiais, não confunda inquérito para apuração de falta grave com um inquérito lá no âmbito criminal. Porque você respondeu para mim no exercício de uma das semanas para trás que a Justiça do Trabalho não tem competência penal, ok? Então você fique atento quanto a isso. O inquérito aqui é inquérito para apuração de falta grave, como um procedimento administrativo. O aluno tende a acreditar que esse inquérito para apuração de falta grave seria próximo de um inquérito na esfera criminal. Não é esse o caso. Outro ponto relevante, que nós também fizemos um exercício, e aqui a atuação do procedimento especial, é a representação dos sindicatos dos substituídos, a representação, a legitimidade sindical e a súmula 310 que foi revogada. Então, esses 2 pontos do nosso exercício estão inseridos no aspecto do procedimento especial. E hoje a gente costuma, hoje nós vamos estudar o procedimento comum. E o procedimento comum se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo. Professor, quando que eu sei, e isso vão cair em várias questões fechadas, quando que eu sei que é o procedimento comum ordinário, o procedimento comum sumário e o procedimento comum sumaríssimo? Pelo valor atribuído à causa. Então, o valor atribuído à causa em número de salários mínimos vai dizer para vocês se essa causa vai seguir o procedimento ordinário, vai seguir o procedimento sumário e vai seguir o procedimento sumaríssimo. O material trata do procedimento comum ordinário, que é o procedimento mais complexo, para o procedimento comum sumário, que é o mais simples quanto à parte procedimental. Eu sempre, mesmo que o material tenha essa sequência, eu prefiro explicar a matéria começando pelo procedimento sumário, porque o procedimento sumário não está definido na CLT. Ele tem uma definição própria em lei esparsa. Então, nós vamos descer o material aqui um pouco e nós vamos lá para o procedimento sumário. E o procedimento sumário é o nosso exercício da aula de hoje. Está aqui. Procedimento introduzido pela lei, lá de 1970, Lei 5.000,
5.584, e aqui já vai a primeira informação, você vai pegar o seu caderninho, para quem está anotando, e vai fazer uma tabela no seu caderninho. Você vai traçar uma linha. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho o costume de ver que o aluno é um excelente aluno, mas ele erra quando ele não consegue traçar uma linha do procedimento a ser adequado para cada exercício ou para a prática. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Você vai escrever aqui, ó, quando que é o procedimento sumário? Presta atenção no que eu vou dizer. São demandas trabalhistas que o valor da causa é de até 2 salários mínimos. Então, são causas de menor complexidade. Significa o quê? Aquele processo que o valor atribuído à causa for até 2 salários mínimos vigentes no momento do protocolo da petição inicial, irá tramitar pelo procedimento sumário, ok? Bom, eu faço aqui para os senhores, aqui, ó, a reprodução dos artigos da Lei 5.584. Então, você vai perceber do material aqui do lado, você vai perceber que nós estamos falando de um processo trabalhista em que o valor da causa é baixo, até 2 salários mínimos. Quando a gente fala de valor de alçada, valor da causa, até 2 salários mínimos, todos vocês que estão assistindo a aula devem entender o seguinte: olha, professor, o pedido ali para a verba trabalhista ou é uma ação em que você tem uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, ou é uma pequena verba trabalhista. Um exemplo, a empresa não dá baixa na carteira de trabalho do trabalhador. A empresa simplesmente demitiu e não deu baixa. A empresa que ele quer trabalhar, pessoal, não contrata ele porque ele está com a carteira assinada na outra empresa. Aí ele chega lá e fala assim: olha, Bruno, eu tenho minha carteira assinada com uma empresa em que eu já fui demitido. Eu procuro o RH dessa empresa e a empresa não dá baixa na minha carteira. Ora, você então tem que pedir o quê? Você faz uma ação que é uma obrigação de fazer. Você está pedindo ao Poder Judiciário que essa empresa seja compelida a dar baixa na carteira. E aí você vai lá e atribui um valor da causa de R$1.000. Ok? Pelas regras do 292, eu atribuí o valor da causa de R$1.000. Vejam que é uma causa, um processo, em que o procedimento dele é de menor complexidade. Ou seja, R$1.000, o salário mínimo 1.045, nós estamos diante de um processo que irá tramitar pelo rito sumário. Sumário, ok? Bom, e quais são os procedimentos do rito comum sumário? Esses procedimentos estão aqui, ó. Vejam que da leitura do artigo 2º e os seus parágrafos, você vai perceber que é um procedimento simples e prestem bastante atenção no que eu vou dizer. A audiência, ela é una e única. Qual é a diferença entre uma audiência una e uma audiência única? A audiência una, ela é um ato jurídico uno, mas ela pode ser cindida, ela pode ser fracionada em vários momentos, tá? Então, eu tenho uma audiência que foi aberta agora às 19h37, mas ela pode dar a continuidade amanhã. É uma audiência, mas o ato em si foi fracionado, mas é uma audiência, ok? Então, isso é importante que vocês saibam. E a audiência única deve ser tudo resolvido naquela assentada. Então, quem faz estágio vê o seguinte: foi aberta a audiência, e muitos desses termos que eu estou dizendo, na presente assentada, e com isso você consegue diferenciar a audiência una com a audiência única. Então, vamos lá. Está aqui o artigo 2º, todos vocês estão vendo. Que o procedimento aqui está definido, eu não vou fazer a leitura, eu vou pontuar aquilo que é extremamente relevante. Vejam
que o juiz ele faz a proposta de conciliação. Então, o juiz tenta a proposta de conciliação e antes de passar a instrução da causa, ele vai, valor determinado, se este for indeterminado, ele vai decidir qual o valor da causa. Ó, na audiência ocorrerá todos os atos processuais. Então, na audiência una e única, vai ocorrer, ela será apregoada, vai ocorrer o recebimento de defesa, ele vai fazer a proposta de conciliação, ele vai fazer a... Espera aí que a minha garganta... Ele vai fazer a instrução e vai proferir a sua decisão. Ok? Então, percebam que todo o ato processual está o quê? Inserido nesta única assentada. Ok? Todo momento processual ocorrerá nessa única assentada. Por quê? Porque nós estamos diante de causas com valor até 2 salários mínimos, de menor complexidade, que deve ter o quê? Celeridade processual. Vejam aqui que nós temos 2 parágrafos do artigo 2º, que é relevante para nós que vocês compreendam. Vejam que quando há colheita de provas, isso ao entrar na minha cabeça, na prática, pessoal, eu posso explicar para vocês que eu não conseguia entender esse parágrafo 3º na prática. Ao ler o parágrafo 3º e ler o rito sumário, ele é de simples compreensão. Eu acredito que ninguém vai ter dificuldade da leitura desses parágrafos. O que me incomodava é o que está aqui, ó. Nas causas até 2 salários, então elas vão estar pelo procedimento sumário, quando o juiz vai instruir o processo, ele colhe o depoimento, as provas orais. Então ele vai colher depoimento pessoal, e ao colher o depoimento, veja o que está escrito no parágrafo 3º. Será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão da junta quanto à matéria de fato. Isso significa que não consta na ata o depoimento. O resumo do depoimento não vai constar o depoimento. O que vai constar é aquilo que o juiz já extraiu para que ele possa na mesma ata dar a sentença. Ok? Então, na própria ata de audiência vem a decisão. Ok? E o mais relevante para nós do parágrafo 4º, a decisão do juiz de primeiro grau no procedimento sumário não cabe recurso, ok? Nenhum recurso caberá das decisões proferidas no rito sumário, exceto quando nós estamos diante de matéria constitucional, o qual será remetido ao STF, ok? Então, não caberá recurso pela via ordinária no rito sumário. Okay? E aqui eu abro a seguinte observação para os senhores. O parágrafo 4º, da leitura do parágrafo 4º, é possível afirmar que o parágrafo 4º não foi recepcionado pela Constituição Federal? E eu vou esperar respostas dos senhores aqui no grupo. Vejam que nós estamos diante de uma lei de 1970, em que traz a seguinte redação do parágrafo 4º. Salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios da alçada em que se refere o parágrafo anterior, considerando para este fim o valor do salário mínimo, a data ajuizada da ação. Eu pergunto aos senhores, esse parágrafo 4º foi recepcionado pela Constituição Federal? E isso é uma discussão extremamente relevante. Respondam, por gentileza, senhores.
Não entendi a sua colocação. Ele não foi recepcionado, você me pergunta, Laís, sobre o duplo grau de jurisdição? Então, eu volto à pergunta. O parágrafo 4º, então, viola o duplo grau de jurisdição? Essa é a pergunta. Com que maneira, Rodrigo, é importante você fundamentar isso? Explique para mim da leitura. Eu vou pedir aos senhores, né? Vou fazer referência a Laís e ao Rodrigo, mas para todos vocês, leiam com bastante atenção o que diz o parágrafo 4º e fundamente o argumento de vocês. Pessoal, estou aguardando. Não só o Rodrigo e a Laís, mas vários. Ninguém vai responder, pessoal? Todo mundo me deixando no vácuo aqui? Então eu não vou chorar na próxima vez que vocês fizerem uma surpresa para mim. Ó, salvo se versarem sobre matéria constitucional. Estou de olho, ninguém arriscando aí a responder, né? Vejam, Laís, Rodrigo e os demais alunos. Ó, se versar matéria constitucional, cabe recurso. E aí não viola o duplo grau de jurisdição, porque cabe recurso. E aí entra uma outra discussão, Laís. Esse recurso de natureza constitucional, ele tem um problema. Ele impede a reanálise das provas. Em outras palavras, o que você disse aí no grupo. O que então gera uma discussão doutrinária é se esse parágrafo 4º foi recepcionado pela Constituição Federal, porque, de um lado, aqueles que defendem que foi recepcionado sustentam o seguinte: ah, sim, o duplo grau, você pode recorrer e discutir a matéria no STF. Ou, por outro lado, há aqueles que dizem igual a Laís, falam, não, mas tudo bem, é um recurso de natureza extraordinária, é um recurso para discutir matéria constitucional, mas e a prova aqui, a análise do mérito, ok? Então, muita atenção com essa argumentação. Muitos defendem que esse parágrafo 4º foi recepcionado, outros defendem que não. Outra questão de constitucionalidade a ser questionada é que o nosso sistema processual impede a fixação com base no salário mínimo. E vejam que os procedimentos adotados no processo do trabalho para o procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo, todos eles estão com valor de alçada vinculados ao salário mínimo. Vejam, então, a súmula 356 do TST, está aqui para os senhores, reproduzidas aí. A parte, então, da fixação pelo salário mínimo, não há discussão quanto a esse ponto da matéria. Bom, aqui, pessoal, ó, percebam que eu coloquei aqui toda uma justificativa, toda uma argumentação para que vocês tenham aí... Parou de apresentar? Laís, parou de apresentar? Parou. Desculpem. Voltou a apresentação? Ah, agora foi. Então, vocês percebam aqui, eu coloco a súmula 356. Muito cuidado que a súmula 356 está falando da fixação com base no salário mínimo, ok? E aqui você tem toda a explicação e toda a questão aí, quando nós estamos diante de figura jurídica de direito público.
E aí eu faço uma outra observação relevante. Não cabe procedimento sumário quando a parte for pessoa jurídica de direito público, ok? Então, não cabe rito sumário quando a parte ou uma das partes for pessoa jurídica de direito público. Também é relevante, porque e aí entro na discussão da constitucionalidade ou não, há o quê? A necessidade do reexame necessário quando nós estamos diante da fazenda, ok? Muito importante aí que vocês façam essa observação, ok? Eu pergunto aos senhores, alguma dúvida em relação ao procedimento sumário? Principalmente a concentração dos atos. Estou colocando aqui concentração dos atos, valor de alçada, aplicação dos parágrafos 3º e 4º. Alguma dúvida quanto a isso? A exceção pessoa jurídica de direito público, tá? A súmula 356, vamos voltar lá, Laís. A súmula 356 fala da alçada, do valor da causa. Está dizendo que o artigo 2º, parágrafo 4º, que nós estávamos lendo, ele foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo, porque não há indexação no nosso sistema processual ao salário mínimo. Não se pode indexar ao salário mínimo. E você há de convir comigo que, dentro do processo do trabalho, o procedimento comum, ele é fixado com base no salário mínimo. A primeira regra que você aprendeu é que causas em que tenham o valor da causa até 2 salários mínimos no momento da sua distribuição, irá tramitar pelo rito sumário. Esse rito sumário só não comporta, independentemente do valor da causa, quando você está diante de pessoa jurídica de direito público. E aí, ao se questionar se a fixação do procedimento com base no salário mínimo seria ou não recepcionado pela Constituição Federal, o TST entendeu e sumulou que seria lícito a fixação e, portanto, constitucional essa fixação. Ok? Ficou mais claro agora? Bom, então, vamos lá. Há dúvidas em relação ao procedimento sumário? Dúvidas, senhores? 43 pessoas que não respondem. Dúvidas? Dúvidas? Então tá. Não há dúvidas, né? Então vamos lá. Pois bem, próximo procedimento comum, sumaríssimo. Esse é o grande volume das ações. Então, por exemplo, lá posso dizer pela minha prática, 90% das ações que eu tenho hoje ativas no TRT, elas tramitam por esse procedimento, sumaríssimo. O sumaríssimo está aqui. Ele está inserido na CLT entre os artigos 852-A e 852-I. E o que eu quero dizer para vocês? Está escrito no CAPT, vocês estão vendo aí no CAPT do 852-A, que são dissídios individuais cujo valor não exceda a 40 salários mínimos, vigente na data do ajuizamento da ação. Então, você lembra do caderninho, da sua anotação que eu pedi que você fizesse?
você já marcou aqui, ó, 2 salários mínimos. Então, você sabe, nessa linha que começa aqui e vai até 2 salários mínimos, sumário. Agora, passou de 2 salários mínimos até 40, sumaríssimo. Então, se o valor da sua causa for acima de 2 salários mínimos até 40 salários mínimos, nós estamos diante de um rito sumaríssimo. Ok? Então, nós estamos diante do rito sumaríssimo. Então, vejam que a gente tem o sumário, agora a gente está estudando o sumaríssimo. A fixação pelo rito sumaríssimo, com base no valor do salário mínimo, não é inconstitucional, ok? Todo mundo já pegou essa essência. Bom, aqui uma outra observação relevante aos senhores. Também está excluída do rito sumaríssimo, independentemente do valor atribuído à causa, está excluído a administração pública direta, autarquia e fundacional. Então, independentemente do valor que você tem da causa, se uma das partes for da administração pública direta, autárquica e fundacional, não tramita pelo sumário, não tramita pelo sumaríssimo, vai direto para o rito comum ordinário. Ok? Então, fica essa observação. Aqui, uma outra observação que eu expliquei lá no rito anterior. Não haverá cisão da audiência. Então, todos os atos instrutórios ocorrerá na audiência una e única. Ok? E aí, vejam do 852H. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Então, vejam, isso aqui eu quero fazer uma observação. Eu estou cansado de ver aluno de processo do trabalho, quando forma, e ele vai para a audiência de conciliação. Mas o processo tramita pelo procedimento sumaríssimo. Vai ocorrer só conciliação? Não. O juiz vai propor a conciliação. Não ocorrendo a conciliação, olha o que diz o 852H. Ele passa ato contínuo à instrução do processo. Com isso, ele vai perguntar aos senhores quais são as provas que deseja produzir. Olha, eu estou falando que ele vai perguntar no meio da audiência, como ato solene, quais são as provas que os senhores desejam produzir. E aí ele vai indeferir ou deferir a produção de prova oral. E outra situação relevante. Você vai pedir o depoimento pessoal da parte adversa e você vai pedir prova testemunhal. Só que você vai ter o ônus de ter levado a testemunha independentemente de intimação. Então, o que eu quero chamar a atenção é que se as provas serão produzidas em audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, porque ele vai questioná-los em audiência sobre quais são as provas que pretende produzir. Se você não levar as suas testemunhas, está preclusa a produção de prova testemunhal. Então, o que eu digo a vocês? Independentemente de você visualizar uma possibilidade de acordo ou não, você deve, de antemão, já estar preparado para a produção de provas orais. Porque, não ocorrendo acordo na primeira proposta conciliatória, o magistrado, então, faz o quê? Ele inicia-se a instrução do processo, com as produções de provas orais. Ok? Muita atenção com isso. É ato contínuo. E aqui vocês percebam que a parte final, tá vendo? A parte final que eu grifei, eu não sei se vocês conseguem ver o grifo azul aqui, que eu fiz agora, a parte final do parágrafo 2 é exatamente o que eu estou te dizendo. Você deve levar as suas testemunhas. Então, é muito comum, antes de, vamos supor, na sexta-feira, eu recebo a pauta das audiências em que eu vou realizar como advogado na semana subsequente.
Aí o que eu peço para estar escrito lá? Se o processo é pelo procedimento ordinário ou se o processo é pelo procedimento sumaríssimo. Porque se ele for pelo procedimento sumaríssimo, eu já tenho que me preparar para, caso não ocorra um acordo, eu tenha o quê? Já as perguntas para as testemunhas, já levar as testemunhas independentemente de intimação e tenho que produzir o quê? Perguntas para um eventual depoimento pessoal que eu venha a requerer no momento da audiência. Então vejam que eu não tenho essa separação entre a audiência de conciliação e a audiência de instrução que vocês costumam ver lá no processo civil. Processos que tramitam acima de 2 salários até 40, a audiência ela é única, ou seja, eu tenho a primeira proposta de conciliação, eu tenho o recebimento da contestação como ato solene e eu passo ao momento da instrução, com provas orais, depoimento pessoal das partes e provas testemunhais, independentemente de intimação. Ok? Então você deve observar essa dinâmica da audiência. E outra situação que eu vejo na prática para os senhores, mesmo que muitos de vocês não vão advogar, mas vão enveredar para a magistratura, Ministério Público do Trabalho, que tá do Ministério Público Federal, então você, Procuradoria, né? Vocês têm que ter essa dinâmica em mente, para que vocês saibam que o procedimento sumaríssimo, tudo ocorrerá naquela única audiência. Então, eu vejo alunos, enfim, naqueles primeiros momentos, que aí depois você acaba pegando, né, pela atuação, pela prática, os alunos que não levam as testemunhas, com a intenção de que o juiz vai tentar uma conciliação, sendo infrutífera a conciliação, ele vai designar uma audiência de instrução e julgamento. Isso não é verdade, porque o 852 deixa claro que todas as provas serão apresentadas em única audiência, ok? Então, muita atenção. E aqui você tem a exceção, e aí é óbvio, se você comprova que convidou a testemunha e ela não compareceu, é óbvio que o juiz vai intimar pelo poder coercitivo. Lembrando a vocês que se aplicam aqui o artigo 455 do CPC, por ser o quê? A aplicação subsidiária do CPC ao processo do trabalho, que é aquele que o advogado convida a testemunha com a carta convite para comparecer. E se ela não comparecer, você deve, então, solicitar ao magistrado que intime a testemunha sob pena de condução coercitiva. Esse parágrafo terceiro não tem a força de cindir a audiência. Se você comprovou que convidou a testemunha e ela não compareceu, a audiência será remarcada, mas não cindida com fracionamentos, ok? Muita atenção quanto a isso. Muito menos, e aí nós vamos olhando rapidamente, muito menos para a produção de prova pericial, que você deve, o juiz produzirá a prova testemunhal e intimará para manifestar posteriormente, não há nenhuma dificuldade, porque aqui nós estamos concentrando o ato de produção de provas orais, ok? Então, muita atenção quanto a esses parágrafos que eu separei para vocês, ok? E aí, o procedimento sumaríssimo, ele tem preferência de julgamento no tribunal em segundo grau e ele tem preferência para a sentença. Vejam, se por algum motivo, força maior, for interrompida a audiência, veja que eu estou falando de interrupção da audiência. Os casos de interrupção é falta de energia, faltou energia, ultrapassou o horário das 18 horas, isso já aconteceu comigo, tá? A audiência não poderia começar a partir das 18 horas, era 5 e sei lá das quantas. Quando foi travando aí para mais pessoas? Não, aí eu preciso da definição. Aqui também travando ou aqui normal? Porque eu troquei a internet, enfim.
Vamos lá. Quando se permanecer, segue o baile. Se permanecer, se permanecer, vocês me interrompem aqui, porque eu começo a falar e explicar. E, como diz o Anderson, eu estou seguindo o baile aqui, mandando ver. Se eu não conseguir ler o chat, vocês ligam o áudio aí e falam, segura aí, professor. Tá falando rápido demais. Mas, Rafael, vê aí. Se for, você me fala que eu tento aqui resolver de alguma forma. Beleza? Então, pessoal, fica aqui essa observação. Já em relação... Espera aí que eu vou abrir aqui. Deixa eu ver a dúvida do chat aqui. Bruno. Não. Isso é uma excelente pergunta. Isso já aconteceu também. Eu já pude presenciar isso com a parte contrária no processo que eu atuava. Veja se atende aí a sua dúvida, Thales. O que aconteceu? O reclamante, eu estava pela empresa e o reclamante, ele levou uma testemunha, independentemente de intimação, e ele intimou uma outra testemunha, porque você sabe que no procedimento sumaríssimo, e eu vou falar isso posteriormente, nós temos um limitador de testemunhas. Então, no processo sumaríssimo, só pode existir duas testemunhas para cada uma das partes, está lá no parágrafo 2º, eu até voltei o slide. Ok, Thales? Então, uma ele levou de forma espontânea, independentemente de intimação. A outra ele intimou. Essa que ele intimou não compareceu. O juiz fez o quê? Determinou a intimação e marcou a audiência para nova data. Veja se eu compreendi a sua pergunta. É obrigado, então, ele levar aquela mesma testemunha que não foi intimada? Ou ele pode trocar a testemunha? Veja se é essa a sua dúvida. Ele fica, então, obrigado a trazer aquela testemunha que compareceu voluntariamente? Ele pode trocar, manter só a que foi intimada e trocar. O que eu vi acontecer é que, se não houve a oitiva da testemunha, ele poderia trocar aquela que não foi intimada. Porém, a que foi intimada ele não pode trocar mais. Joia? Porque é ela que será intimada. Tá joia? Isso é um caso diferente, por exemplo, Thales, quando você pede que o juiz ouça uma testemunha. Aí, quando vai qualificar a testemunha, ocorre a contradita da testemunha. Interesse na causa, amizade íntima ou inimizade. Contraditor. O juiz indeferiu a contradita, perdão. O juiz deferiu a contradita e não ouviu a testemunha. Ok? Então, o juiz deferiu a contradita e não ouviu a testemunha. Você recorre ao tribunal, ao TRT, por cesseamento de defesa. Quando o processo voltar, em caso de ser cassado a decisão, aí é obrigado a ouvir aquela testemunha que foi contraditada. Tá? Não sei se também sua dúvida chegava a esse ponto, mas fica aqui esse esclarecimento para todos. Tá joia? Bom, 852B. O 852B, ele traz para a gente requisitos específicos da petição inicial. Hoje, esses requisitos específicos da petição inicial, pelo rito sumaríssimo, eles deixaram de ter uma grande diferença, porque hoje nós sabemos que todos os procedimentos devem ter indicado o valor. Mas aqui eu quero fazer uma observação também que é muito corriqueira no procedimento sumaríssimo. Vejam, o inciso 1º e o inciso 2º do 852B, ele traz todos os requisitos Não entendi, Viviane.
Isso, eu pontuei que há uma previsão aqui de interrupção da audiência, força maior, ok? Então, o juiz vai, nos próximos 30 dias, marcar aí a audiência. Para você não confundir essa interrupção com cisão da audiência do rito sumaríssimo, porque ela é única, ok? Não confundir cisão, que é o fracionamento, tá, entre conciliação e instrução, com interrupção da audiência. Então, eu estava dizendo os exemplos de interrupção, ok? Acho que é isso que era a dúvida, Viviane, e acho que a Flávia acabou me auxiliando aí, colocando que era quando acontece a interrupção, o parágrafo 7º. Tá joia? Bom, vejam que se você não respeitar o inciso 1º e o inciso 2º do 852-B, há extinção do processo sem resolução do mérito. O inciso 1º, ok, que você deve indicar o valor. Eu quero fazer uma observação aqui que não está grifado, mas que você deve se atentar. Não cabe citação por edital, não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo. Se você não indicar o nome e o endereço do reclamado, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Não cabe, ok? Não cabe citação por edital no rito sumaríssimo, ok? Muita atenção quanto a isso. Muita atenção quanto a isso. E outro ponto também de grande relevância é que lá no processo civil, se o juiz se deparar com algum vício da petição inicial, ele vai determinar a emenda da petição inicial. Veja o que eu coloquei aqui. No caso do parágrafo 1º, não é necessário que o juiz determine a emenda da petição inicial. Basta o quê? Ele faça o arquivamento sem resolução do mérito da demanda. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui quanto à explicação do rito sumaríssimo? Alguma dúvida? Senhores, alguma dúvida? Não? Ok. Por favor, respondam. Não? Ok. Espero, então, que os demais alunos que não responderam. Se você indicar o nome e o endereço errado, ele vai ser extinto. Se você indicar de forma correta, aí é que está. Esse é o problema, Igor. Você indica e ele não consegue citar, você comprova que o impedimento da citação se deu por algum outro motivo, mas que a indicação do endereço está correta. Porque o que o artigo exige é que a indicação do nome e do endereço esteja correta. Então, se a impossibilidade de citar, por exemplo, for porque ele está se ocultando, citação por hora certa. Ok? Agora, se o endereço estiver errado, aí ele vai arquivar a reclamatória trabalhista. Então, você deve analisar. Olha, o endereço está correto, mas ele está ocultando. Aí cabe as outras modalidades de citação. Oficial de justiça, citação por hora certa. Agora, se o endereço estiver errado, aí a reclamatória vai ser arquivada. Ok? Por causa da celeridade do processo sumaríssimo, do procedimento sumaríssimo. Porque você sabe que os prazos para o edital, eles são prazos o quê? De 20 a 60 dias. E esse prazo da citação por edital não é compatível com a celeridade do rito sumaríssimo. Ok? Em especial que quando você distribui a ação sumaríssima, no prazo de 15 dias deve ter a primeira audiência. Obrigatoriamente. Porque nós estamos falando de verba alimentar e de celeridade processual. Por isso, da justificativa da ausência de citação por edital e que a audiência seja sempre única, para que se resolva no prazo, né, ideal de 15 dias, toda a demanda. Para vocês terem uma noção do processo do trabalho como um todo, nós conseguimos que um processo saia da primeira instância na comarca de Ubá e vá ao TST,
tá? Falando da comarca de Ubá, ok? Não das demais comarcas, porque aí tem variação. Na comarca de Ubá, você consegue que um processo venha da primeira instância até o TST, Tribunal Superior do Trabalho, em aproximadamente 1 ano. Então, 1 ano, esse processo faz o trâmite recursal de todas as instâncias do processo do trabalho, exceto o STF, e ele retorna para a fase de execução. Ok? Então, muito importante isso aí. Ficou claro, Isabela? Pessoal, vocês têm aí na tela alguns exercícios de fixação. Então, você tem, se não me engano, são 10 exercícios fechados, tá? Está disponível no material didático. O que você vai fazer para mim? Você vai pegar esses 10 exercícios, marcar as alternativas corretas e mandar para mim, por e-mail, em 48 horas, o gabarito, com uma ressalva. Vocês vão fazer o quê? Para cada letra que você optar aí no seu gabarito, provavelmente, né, vai ficar um aluno copiando do outro, você vai fazer o quê? Você vai justificar com suas palavras o motivo da escolha da letra. Se é para marcar a incorreta ou para marcar a correta, você vai justificar para mim a escolha daquela letra. Não precisa justificar a escolha das outras letras, mas a escolha da letra correta ou incorreta, conforme a ementa da questão. Ficou claro, pessoal? Acho que ficou, né? Vocês já estão acostumados. Então, vocês vão pegar aí e vão analisar cada uma das questões. Tudo bem? Vamos lá, chamada. Adjane, Aloísio, Álvaro, Ana Flávia, Anne Caroline, Bruna, Bruno, Cristina, Jeilaine, Fabiola, Fernanda, Flávia, Gabriel, Gislaine, Igor, Isabela Guiducci, Isabelle, Kelly, Larissa, Laira, Laís, Leandro, Leonardo, Lineker, Lorena, Mayra, Marcelo Lopes, Cristina, Mariana Ferreira, Mariana Gravina, Matheus Rodrigues, Matheus Braga, Paloma, Pedro, Pedro Araújo, Priscila, Rafael Moreira, Raíssa, Renata, Rodrigo, Sabrina, Stephanie, Thales, Thalita, Thaís Marçal, Tiago Arruda, Viviane e Washington. Alguém que eu pulei o nome? Sim, Matheus Braga eu coloquei. E Anderson também coloquei. Tá joia? Pessoal, desejo para todo mundo aí uma boa noite. Obrigado pela surpresa, fiquei muito feliz. E bons estudos aí. Até mais. Um beijo aí para todo mundo. Tá joia? Boa noite. Tchau.